Fala pessoal, como é que vai? Aqui quem fala é o professor Elvis Chaves. Eu estou falando direto de João Pessoa, capital da Paraíba. Estou aqui de volta, no ambiente da nossa escola, depois de um longo período fazendo tudo de casa, trabalhando de forma virtual. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês mais uma explicação de mais um capítulo de teoria da série de livros que nós utilizamos aqui na escola. Espero que você goste. Não esqueça de deixar o like, tá certo? Não esqueça de se inscrever no canal do professor, de marcar o sininho para que você seja notificado sempre que uma novidade for colocada aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, a vinheta. Pois bem, estamos de volta. Vamos às explicações. É o seguinte, nós vamos falar hoje sobre um capítulo, o primeiro capítulo desse livrinho aí que está aparecendo para vocês. É um livrinho da capa amarela, Teoria TIM, é o volume 3, tá certo? Mas antes da gente falar sobre o assunto que está lá no capítulo número 1, que vai ser o dobrado sustenido e o dobrado bemol, que está lá na página 11, tá certo? Seria muito interessante que você pudesse, caso você que já é aluno da escola, ou se você já tiver o livro aí com você, você pode dar uma olhadinha no capítulo no volume 2, no livro volume 2, no capítulo 1 também, que vai falar sobre sinais de alteração. No caso são os acidentes, sustenido, bemol e B quadro. É muito interessante que você revise esse assunto antes de adentrar no assunto que nós vamos ver a partir de agora, tá certo? Então vamos lá, Teoria TIM, volume 3, página 11, e nós vamos falar sobre dobrado sustenido e dobrado bemol, ok? Vão acompanhando aí, deixa eu colocar aqui, redimensionar para não ficar desproporcional aí para vocês. Pronto, eu acredito que agora está bem melhor, tá? Bem, então capítulo 1, acidentes, vamos falar sobre o dobrado sustenido e o dobrado bemol. É um assunto de extrema importância, para quem estuda música, e é utilizado bastante nas partituras, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, e nos exemplos que o livro vai trazer. Mas antes vamos relembrar a definição. Aqui no livrinho, a autora vai nos fazer uma pergunta, O que são acidentes? Acidentes são sinais escritos antes de uma nota que mudam a sua execução para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo. Na verdade, o que um acidente faz, como você vai ver lá no capítulo número 1 do volume 2. Caso você tiver dificuldade, volte, anote e vai lá no livro, tá certo? Lembrando que no final, ou a hora que você quiser, é só você ir lá na descrição e lá você vai ter o site onde você pode comprar o livro, tá? Com a professora. Já a gente vai revelar o nome, tudo direitinho. Vamos continuar. Bem, é importante que você revise, tá? Para que você saiba o que é um sustenido, o que é um bemol e o que é um B quadro, tá? Recapitulando esse assunto, lá nessas lições você vai encontrar a seguinte explicação. O que é que um sustenido e um bemol faz? Um sustenido faz com que uma nota seja elevada a um semitom. E um bemol? Bemol faz com que uma nota seja abaixada em um semitom. Já o B quadro anula o efeito de qualquer alteração, seja ela qual for, não importa. Se é sustenido, se é bemol, se é dobrado bemol, se é dobrado sustenido, o B quadro, a função do B quadro é fazer com que a nota volte à sua naturalidade, ela volte a ser uma nota natural. Dando sequência, existem mais 2 acidentes que são muito menos usados, além desses 3 que a gente já estudou, sustenido, bemol e B quadro.
que no caso vai ser o dobrado sustenido e o dobrado bemol, que é o título da nossa lição. O que é um dobrado sustenido? Nada mais, nada menos do que o dobro de um sustenido. Então, veja só, para que você entenda o conceito de dobrado sustenido, você precisa saber o que é um sustenido. Se você estudou que um sustenido faz com que uma nota seja elevada a um semitom, o dobrado sustenido dobra um sustenido, faz com que uma nota seja elevada a 2 semitons, que é o mesmo que um tom. Então, como está lá no nosso livrinho, se você puder acompanhar, o dobrado sustenido indica tocar a próxima tecla um tom à direita. Ele tem o efeito de 2 sustenidos. Vamos ver alguns exemplos, tá? Vou tirar aqui. Pronto. Vou botar a mãozinha aqui para você acompanhar. Vamos usar aqui esse teclado, né? Veja só, tem uma seta aqui apontando para a direita. Isso significa que o sustenido vai fazer alterações que fazem com que uma nota ela se mova sempre para o lado direito, certo? Então, como é que isso vai funcionar? A tecla Dó, certo? Se você colocar um sustenido nela, como está aqui no exemplo, o Dó sustenido passa a ser Ré. Então, aonde você tocaria um dó dobrado sustenido, melhor dizendo. Eu falei sustenido, mas é dobrado sustenido. A tecla Dó é tocada na própria nota Dó, sem problema nenhum. E o Dó dobrado sustenido vai ser tocado na tecla Ré. Por quê? Porque o dobrado sustenido fez com que a nota Dó ela fosse elevada um tom, se tornando a nota Ré. Então veja só, Dó dobrado sustenido é a mesma coisa, ou é a mesma tecla, que Ré. A tecla Ré, até agora, tem dois nomes, olha só, Ré e Dó dobrado sustenido. Isso é muito comum, tá? Isso a gente tem um nomezinho, a gente dá um nome a isso na música, é a enarmonia. A nota Mi. Mi, se você aplicar aqui o dobrado sustenido, gente, eu estou explicando a lição e esqueci de mostrar o sinal para vocês. Não pode. Né? Repare só, o dobrado sustenido tem esse desenho, ele lembra um X. Né? Isso quando é escrito por impressão. Né? Quando ele é feito manualmente, geralmente a gente coloca um xizinho, tá? E coloca uns pontinhos nos espaços desse X. Ou seja, aqui, aqui, aqui e aqui você vai ter uns pontinhos, tá? Bem, quando você vê um X, muito provavelmente do lado de uma nota, ou na frente de uma nota, melhor dizendo, vai ser um dobrado sustenido com certeza, tá? Então, o dobrado sustenido na nota Mi vai fazer com que o Mi suba um tom, se tornando o quê? Fá sustenido. Mi dobrado sustenido é a mesma coisa que Fá sustenido. Isso não é difícil de entender quando você aplica o conceito. Você tem que ter muito cuidado quando for estudar música, teoria musical, vai estudando os sinais de alteração, você tem que ter cuidado para não confundir as notas com as teclas. Como assim? Tem pessoas que olham para um teclado de um piano, ou o próprio teclado, enfim, um instrumento de teclas, e associam as teclas pretas sempre a sustenidos e bemóis. Né? E de fato, geralmente, elas vão ser, quando você tem um sustenido ou um bemol, você vai ter uma tecla preta, na maioria dos casos. Certo? Mas nem sempre isso vai acontecer. O que confunde agora é que algumas teclas brancas vão levar nomes que têm sustenido, e isso complica. Então, quando a gente vê, por exemplo, o caso do Dó, Dó dobrado sustenido é igual a Ré. Isso causa confusão para muita gente. As pessoas ficam se perguntando, por que eu não chamo logo de Ré? Por que a pessoa que fez a partitura ou escreveu a música não chamou logo de Ré? Tem cabimento você fazer esse questionamento, mas dentro da música, assim como uma linguagem, assim como a escrita de um idioma, a gente tem uma gramática, certo? E à medida que a gente vai aprendendo a gramática, você vai entendendo por que é necessário ter esses casos, dobrados sustenidos, Dó dobrado sustenido é igual a Ré, a Fá dobrado sustenido é igual a Sol, e assim vai.
Entendeu? Então, nesse momento, o que é que cabe a você? Entender o conceito. Tá? Você precisa entender o que é um dobrado sustenido, o que é um dobrado bemol. Dobrado sustenido faz qualquer nota subir um tom. E o dobrado bemol faz qualquer nota descer um tom. Pronto, simples. Se você refletir demais nisso, você vai se confundir. Nesse momento, o que você precisa saber é o conceito e como aplicar esse conceito no instrumento. É o que a gente está tentando ver aqui por meio dos exemplos. Vamos avançar. A escrita, né? A escrita do dobrado sustenido. Aqui ela vai explicar o seguinte. O dobrado sustenido é representado por um X, né? Estilizado. Os livros geralmente dizem que esse X ele é trabalhado, né? Mas é um X, certo? Então, se você se depara com algo assim numa partitura, não tenha dúvidas, você está diante de um dobrado sustenido. E o que é que eu faço com um dobrado sustenido? Eu pego essa nota e elevo ela um tom, um semitom não, cuidado para não confundir. Então aqui eu tenho escrito a nota Sol dobrado sustenido. O que é que eu devo tocar? A nota Lá. Aqui, ó. Sol dobrado sustenido, toca-se Lá. Aí em seguida nós vamos ter Fá dobrado sustenido, toca-se o quê? Sol, porque está um tom acima de Fá. O X deve ser escrito exatamente na linha ou no espaço, antes da nota a ser alterada. A gente vai ver isso já já, em alguns exemplos que eu vou usar o software aqui para vocês verem. Então veja que o dobrado sustenido tem que ficar na frente da nota, em cima da linha onde a nota está, ou em cima do espaço onde a nota se encontra. Dobrado bemol. Eis aqui o desenho do dobrado bemol, não vamos esquecer, né? Dessa vez eu vou mostrar primeiro o sinal. Então aí você tem o sinal do dobrado bemol, é assim que ele vai aparecer nas partituras, 2 bemóis. O que é que um dobrado bemol vai fazer com a partitura, com a nota, com a partitura não, com a nota? O dobrado bemol indica tocar a próxima nota um tom à esquerda, ou ele faz com que a nota seja abaixada, né? Ela vai ficar mais grave. Ele tem o efeito de 2 bemóis, assim como o sustenido. Sobe um semitom, o dobrado sustenido vai fazer com que ele suba um tom dobrando. O dobrado bemol faz com que o bemol dobre, né? No caso, você vai ter que aplicar 2 bemóis, 2 semitons, que é o mesmo que um tom. Tá? E isso vai fazer com que a nota vá para o seu lado esquerdo, certo? Vai ficar mais grave. Então, vamos ao exemplo aí que ela tem no teclado. É bom você observar com calma, você pode pausar o vídeo e analisar a imagem que está aparecendo para você. Tá? Lembrando que quando a gente utiliza dobrados sustenidos e dobrados bemóis, o que é que acontece? Muitas teclas brancas vão passar a ter 2 nomes. Isso pode confundir se você ficar com aquela de que uma tecla branca é sempre uma nota natural. E agora a gente está vendo que isso pode mudar, tá certo? Então vamos ver primeiro aqui o exemplo do Dó dobrado bemol. Como tem aqui, ele vai dizer que o Dó dobrado bemol é igual a um Si bemol. Vamos levar isso para o instrumento aqui, para o teclado. Eu tenho aqui ó, a tecla Dó. Se eu descer um tom, veja, um semitom de Dó para Si, descendo, e um semitom de Si para Si bemol, vamos dizer assim, né? Você vai ter outro semitom. Então, um semitom com outro semitom, você vai chegar nessa teclinha, ela aqui está branquinha, mas no seu teclado ela vai ser preta, né? Então, veja, essa tecla que também é chamada de Si bemol, ela passa a ser chamada também de Dó dobrado bemol. Ao escrever um dobrado bemol na frente, né, ou aplicando o dobrado bemol na nota Dó, o resultado é que você vai ter a nota Dó sendo tocada na tecla Si bemol e passando a ser chamada também de Dó dobrado bemol. Isso vai acontecer com as outras. Si dobrado bemol vira Lá. Lá dobrado bemol vira Sol. Sol dobrado bemol vira Fá. Fá dobrado bemol vai virar Mi bemol. Mi bemol, Mi dobrado bemol vira Ré. E Ré dobrado bemol vira Dó. Veja, Dó e Ré dobrado bemol são a mesma nota, a mesma tecla no seu instrumento. E a escrita? Bem, o dobrado bemol é representado
por 2 sinais de bemol, como a gente viu antes, né? O dobrado bemol deve ser escrito exatamente na linha ou no espaço antes da nota ser alterada. Então você vai ver aqui na partitura, veja, a nota a ser alterada é um Dó. Vamos supor que aqui seja um Dó, tá? Vamos supor que aqui nós temos uma clave de Sol. Então a nota aqui no terceiro espaço seria a nota Dó. E veja, os 2 bemóis têm que estar na mesma linha. E essa nota aqui, suponhamos que ela fosse um Sol. Ela está numa linha, né, na segunda linha, então os 2 bemóis também têm que estar nas linhas. E o resultado disso, como é que eu devo tocar isso? Dó dobrado bemol vira Si bemol. E o Sol dobrado bemol vira Fá. Veja, vai estar escrito assim, mas na hora de tocar, você vai tocar Fá. E se não fizer assim, você erra a altura da nota. Consequentemente, você vai notar um som meio desafinado quando estiver tocando. Interessante. É aí que a gente vai usar um recurso que eu vou mostrar para vocês já para explicar essa questão das regras de como esses acidentes funcionam na partitura, né? Então veja lá, interessante. As regras anteriores para os acidentes permanecem válidas. Que regras são essas? Essas regras estão lá no volume 2, no capítulo número 1, que é o capítulo que fala sobre o quê? As 3 alterações principais, né? Ou melhor, primeiras. O sustenido, o bemol e o B-quadro. Lembre-se que essa lição está no volume 2. É só você voltar lá e você vai revisar esse assunto. Só para a gente destacar, aqui, ó, interessante, você vai ver as regrinhas aqui, ó, tá certo? E a gente vai repassar essas regras agora nessa lição. Então, que regras são essas? Qualquer acidente colocado antes de uma nota é válido por todo o compasso para outras notas de mesma linha ou mesmo espaço. Então, como é que isso funciona? Eu vou carregar agora para você ver outro aplicativo e te dar alguns exemplos sobre isso. Bem, continuando, aí você tá vendo um aplicativo chamado MuseScore, tá? Esse aplicativo é gratuito, você pode baixar no site da escola, tem um link para você baixar. Mas é muito fácil, é só você digitar MuseScore no Google, tá? E ele vai direcionar você diretamente para o site. Você já pode fazer o download sem problema nenhum. Então veja só, a primeira regra diz o seguinte, que qualquer acidente colocado diante de uma nota, né, dentro de um compasso qualquer no meio da música, esse acidente, essa alteração, ela vai ser válida por todo o compasso. Então eu vou criar aqui a seguinte situação. Vamos supor que eu vou escrever aqui, eu quero escrever 4 notinhas. Eu vou colocar aqui um Fá, um Sol, outro Fá e outro Fá uma oitava acima, tá? Aí eu quero colocar um sustenido aqui, ó, certo? Nesse primeiro Fá. Então eu vou aqui, ó, e marco o Fá sustenido. Note que o próprio sistema, ele já coloca aqui, ó, o B-quadro, tá vendo? Ele faz com que a nota... Por que ele bota esse B-quadro aqui? Por que será? Caso ele não tenha esse B-quadro, aí a regra vai atuar. Ou seja, qualquer alteração colocada dentro de um compasso, ela vai valer para todas as notas que sejam da mesma altura, né, e que venham depois dela. Então esse Fá que está aqui, ó, esse Fá vai ser sustenido, certo? E ele vai ser sustenido por quê? Porque está dentro do mesmo compasso e vem depois, né? Então essa alteração ela vale também para esse sustenido. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Já aqui, ó, eu tenho outro Fá. Esse Fá ele não é da mesma altura. Ele é um Fá uma oitava acima em relação ao Fá que recebeu a alteração. Esse Fá ele não vai ser sustenido, certo? Ele não vai receber a alteração. E vale lembrar o seguinte, que essa explicação, essa regrinha, ela não vale só para o sustenido não, tá? Ela é válida para as 5 alterações, sustenido, bemol, dobrado, sustenido e B-quadro. Tá? Agora vamos imaginar o seguinte, esse Fá, eu sou o compositor da música, eu quero que ele seja sustenido. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que repetir o sinal nele. Então eu vou ter que ir lá no programinha e marcar o sustenido, indicando para quem vai ler, ou para o programa, para o editor,
que esse Fá vai ser sustenido. Então ele tem que ter o sinal. Eu tenho que repetir o sinal dele novamente. Vamos vamos escrever outra nota Fá. Na verdade, esse Fá vai ser prolongado por meio de ligadura. Então eu vou colocar aqui mais uma notinha. Vou selecionar aqui ela. E vou colocar aqui mais uma notinha Fá. Nota e Sol, o que foi que aconteceu? Veja que a nota Fá, a primeira nota Fá que tem o sustenido, ela ganhou uma ligadura, ela agora passa a ter dois tempos, certo? E essa nota que recebeu a ligadura, que representa uma prolongação do primeiro Fá, não tem o sustenido. Aí a gente vai entrar aqui na terceira regrinha, que seria uma ligadura prolonga o efeito do acidente. Então, se a minha nota anterior tem um sustenido, né, e essa nota ela se prolonga para outro compasso por meio de ligadura, essa outra nota ela vai herdar a alteração sem a necessidade de ter a alteração lá do lado dela. Tá? Então, esse Fá ele também é sustenido por causa da ligadura. Eu acabei não mencionando a regra número 2, mas a regra número 2, na verdade, é justamente a recomendação. Veja só, recomenda-se escrever novamente o acidente quando a nota é escrita em outro lugar. Outro lugar seria outra altura, ou numa altura diferente. Então veja, essas duas notas Fá, elas não necessitam, a segunda nota não necessita da alteração. Por quê? Porque ela se encaixa dentro da primeira regrinha, ela está dentro do mesmo compasso que o sustenido, está na mesma altura, né, no mesmo espaço, e vem depois. Se fosse uma nota que viesse antes, tipo, vamos ver aqui, eu vou imaginar essa situação aqui. Veja, eu tirei o sustenido da primeira nota, né, e coloquei na segunda. Veja, esse sustenido ele não está afetando a primeira nota, certo? E isso é regra. É importante que você entenda isso porque isso confunde bastante na hora de ler uma partitura. Então, músicas ricas em alterações, que tenham bastante alterações assim ocorrentes, nós chamamos essas alterações de ocorrentes. A gente precisa ler antes para poder se familiarizar melhor e não se confundir durante a música, certo? Continuando. E por último, a última regrinha, né, a regrinha número 4, diz que o B-quadro cancela completamente o acidente. A nota volta a ser natural após o B-quadro, independentemente do tipo do acidente. Então não importa que alteração você tem. Sustenido, bemol, dobrado sustenido, dobrado bemol. Se você colocar um B-quadro, esse B-quadro anula. Como é que funciona isso? Vamos ver. Eu tenho aqui um Fá sustenido. Vou colocar aqui de volta o sustenido. O que é que acontece aqui no nosso caso? O segundo Fá ele vai ser sustenido, tá? Naturalmente, sem precisar colocar o sustenido, porque ele se encaixa na nossa primeira regra. Mas eu não quero. Eu sou compositor da música e não quero que esse Fá tenha um sustenido. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um B-quadro nele. Vou lá, coloco o B-quadrozinho. Pronto. Isso significa que essa nota vai ser natural. Então aqui nós temos um Fá sustenido, um Sol natural. O Sol não recebe o sustenido porque não é da mesma altura, ou seja, o Sol não recebe o sustenido porque não é Fá. E nesse caso, o sustenido foi aplicado à nota Fá. Tá? Esse outro Fá não vai ser sustenido porque nós temos aqui o quê? Um B-quadro na frente dele. Tá? E mais à frente, nós temos um sustenido, uma nota com sustenido, que no caso do compositor, ele quis colocar aquela nota alterada. Né? Então, é necessário a colocação do sustenido. Se, porventura, a música continuasse e você tivesse a escrever outras notas, Mi, Lá e um Fá, vamos ver. Nós temos aqui o Fá, o sustenido se prolonga para essa segunda nota. O Mi não vai receber porque não tem alteração nenhuma. O Lá também não recebe alteração nenhuma. O Fá, vamos ver, esse Fá que está aqui, ele é sustenido? Não, ele não vai ser sustenido. Por quê? Porque ele pertence a outro compasso. Tá? E a primeira regrinha diz que uma alteração colocada no meio da música, no decorrer de uma música,
ela só vai ser válida dentro do compasso em que se encontra, afetando as notas que são da mesma altura. Não esqueça disso, repasse essas regras porque elas são importantes. Vamos voltar aqui para o nosso livro, né? Agora nós estamos na página 13, tá? E finalizando, para guardar, o que foi que nós vimos hoje, né? Nós vimos um assunto de teoria musical referente a acidentes. E os acidentes que foram estudados nesse vídeo, né, nessa aula, são o dobrado sustenido e o dobrado bemol. O dobrado sustenido executa a nota um tom acima, o dobrado bemol executa, ou executar, como está escrito lá, a nota um tom abaixo. Em seguida, você vai ter as atividades para resolver essas atividades para quem tem o livro, no caso os alunos da escola. Tá? Se você que está assistindo agora é aluno da escola, provavelmente já deve ter adquirido o seu livro. Tá? E aqueles que não têm o livro, eu vou deixar na descrição desse vídeo, o site onde você pode encontrar, tá? Juntamente com a professora Annelore. Ok? Bem, essa série de livros, intitulada de Teoria TIM, esses livros eles são muito bons porque eles trazem a teoria musical de uma forma mais simples, numa linguagem, digamos assim, menos técnica, né? Apesar de trazer muitos conceitos e todas as explicações sobre gramática e essas coisas. Não quero prolongar muito porque senão vai sair um pouco do assunto e o vídeo acaba ficando chato, né? E não é essa a intenção. Mas vou falar mais sobre esses livros em outro vídeo, em outra oportunidade. Eu quero deixar aqui na descrição, tá? É só você ir lá embaixo, você vai encontrar o site onde você pode adquirir não somente essa série de livros, Teoria TIM, da professora Annelore Bucher, e outros livros também. Tá? Ela tem um trabalho muito interessante em relação à produção de teoria musical, né? Livros sobre teoria musical. Eu tenho utilizado essa série com os meus alunos e tenho conseguido bons resultados, né? Enfim, quem é aluno já conhece, já sabe. E quem é professor e está à procura de algo que possa ajudar nas aulas, fez uma dica muito boa, tá certo? Eu acho que só por isso o vídeo já vale a pena, certo? Bem, pessoal, é o seguinte. O vídeo está ficando longo, está ficando chato, o professor já falou demais, não é isso? Mas quero relembrar, quero refrescar sua memória e convidá-lo a deixar o seu like, tá certo? Para ajudar o nosso canal. Eu quero que você faça a sua inscrição, que você compartilhe os vídeos, tá certo? E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí na descrição, tá certo? E a gente vai tentar adaptar, a gente vai tentar melhorar ou responder as suas dúvidas, tá bom? O professor Elvis Chaves vai ficar por aqui, tá? Desejo a todos paz e graça e até o próximo vídeo.